O pastor Isaac vai explicar, então, o significado desse gesto, a imposição de mãos. Pastor Isaac. Meus irmãos, nós vemos isso acontecendo, a imposição de mãos, nós vemos isso acontecendo no livro de Atos, pelos apóstolos, ali na formação da igreja. Nós vemos isso acontecendo com um pastor em especial na Bíblia, é o pastor Timóteo. Lá em 1 Timóteo 4,14, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele foi investido na função pastoral ali com a imposição de mãos do presbitério. O presbitério desta igreja, não chamado assim, mas constituído, é formado pelos 4 pastores e em breve composto aí por mais um. Então nós não estamos aqui transferindo alguma coisa ao Robson, não existe nada, nenhum choque, uma força, uma unção especial, não existe nada disso. Nós estamos livres de qualquer superstição com relação a isso. É apenas um símbolo que transmite 2 mensagens. A primeira mensagem é que o candidato que está ali, ajoelhado perante os pastores, esse candidato passou por um processo esse que se iniciou no seu coração, no momento em que ele quis ser pastor. Externado esse desejo, a igreja identificou esse desejo e aprovou isso, dizendo: você pode ser um pastor nesta igreja. E esse processo se deu através de uma prova que o Robson fez aqui ontem, passando por essa prova de teologia, e aprovado, depois desse exame, esse árduo exame, foi aprovado, e então está aqui para ser ordenado assim no munus pastoral. E a segunda mensagem é que a partir daquele momento, quando o candidato se levanta depois da oração, ele será pastor de vocês. Então será um marco na vida da nossa igreja e na vida dele, dizendo que ao se levantar ele será assim estará investido na função no munus pastoral. Então essa é a cerimônia de imposição de mãos. Não tenham, por favor, nenhuma superstição na sua mente, alguma coisa desse tipo. A mensagem que queremos transmitir é essa, que o candidato que está ali passou por todo esse processo, foi aprovado tanto pela igreja como pelos pastores, e está levantando ali um pastor da Igreja Batista da Redenção. Obrigado, pastor Isaac. Vou chamar também o Júlio aqui à frente, que é evangelista da igreja. São 2 evangelistas, um está nos Estados Unidos, outro está aqui conosco. Eu falei pastores e diáconos, esqueci do evangelista. Tem que arrumar mais evangelistas para ficar um número maior e, quem sabe, né? Precisamos de mais evangelistas, né? Então o Júlio está aí, também é líder da nossa igreja, também escolhido pelos irmãos e investido nessa função, realiza também o trabalho de evangelismo em várias frentes e está aqui também para compor aqui a liderança, o quadro da liderança aqui à frente. Quem vai proceder à imposição de mãos é o pastor Nicolas. Pastor Nicolas Ramos Borges vai proceder à oração, à cerimônia de imposição de mãos. Acho que temos que remover isso aqui, né? Vamos remover. Muito bem, queridos. Os pastores farão essa cerimônia. Aí eu realizarei a oração. Então, os pastores, por favor, venham à frente. Robson, por favor, coloque-se aqui, de joelhos, de frente para lá, para que todos possam vê-lo, para que você possa ver a igreja também, porque quando você se levantar desta oração, estas serão suas ovelhas também. Então, nós vamos orar, todos nós oraremos juntos. Orem desde já pela vida do Robson, pelo ministério dele que se inicia aqui agora.
Vamos lá? Santo e poderoso Deus, o Senhor que é dono dos exércitos dos céus e da terra, o Senhor que é o pastor supremo da igreja, o Senhor que comprou a igreja com o seu sangue, agora, Pai, investe mais um soldado, mais um líder neste esquadrão. Nós sabemos, Pai, que o mundo é cruel, nós sabemos que o mundo ataca a igreja, mas nós sabemos, Pai, que a igreja é a coluna e a fortaleza da verdade. E por isso somos gratos ao Senhor, porque nesta trincheira o Senhor está enviando mais um comandante, o Senhor está enviando mais um protetor, o Senhor está enviando alguém que vai à frente como modelo do rebanho. Nós reconhecemos que isto vem do Senhor, e como liderança e como igreja, nós pedimos agora que o Senhor proteja o Robson, que o Senhor abençoe o seu ministério, que o Senhor abençoe também a sua família, que o Senhor proteja a sua família dos perigos de dentro e de fora, que o Senhor oriente cada passo deste novo pastor, para que seja um pastor que lidere o seu rebanho com temor, com conhecimento, com coragem e com dependência do Senhor. Nós sabemos, Pai, que a luta no ministério pastoral não é fácil, nós sabemos que os nossos inimigos estão ao nosso redor, e inclusive dentro de nós, na nossa natureza pecaminosa, mas pedimos desde já que o Senhor, por meio do Teu Espírito, fortaleça o Robson cada vez mais, de modo que não apenas o seu conhecimento, mas também o seu espírito, o seu vigor, o seu desprendimento, o seu envolvimento com a sua igreja seja cada vez maior. Por favor, abençoa a nossa igreja, e desde já nós agradecemos porque o seu amor tem sido manifesto por essa pequena comunidade, nessa pequena comunidade, por meio de mais um pastor que o Senhor coloca aqui. E nós oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Pode se levantar, Robson. Irmãos, o nosso conselho diaconal, integrado por oito líderes, nós pedimos para que um representante do conselho desse uma palavrinha, e foi sugerido que fosse o Douglas, porque o Douglas ele é amigo do Robson já há muitos anos. Então, o Douglas vai dar uma palavrinha aí ao Robson e a todos nós, como representante do conselho diaconal, dando as boas-vindas ao pastor Robson. Agora tem que me acostumar a falar pastor Robson, eu vou ficar falando Robson durante algum tempo, mas eu vou me acostumar. Dando aí alguma palavrinha, pastor diácono Douglas, vem aqui à frente, por favor. Tá vendo? Onde você está? Você está aqui. Eu falei pastor Douglas, hein? Cuidado, pode ser um sinal do céu isso, hein? Pode ser uma palavra profética. Mas o Douglas vai dar uma palavrinha aí ao pastor Robson e a todos nós, dando as boas-vindas ao novo pastor. Boa noite, irmãos. Me coube a tarefa de trazer essas boas-vindas ao mais novo pastor Robson, né? E eu confesso que foi com muita alegria que eu recebi esse convite, porque eu acompanho a jornada cristã do Robson, do pastor Robson, há 14 anos. E, aliás, ele que me acompanha, né?
Eu tive o privilégio de, há 14 anos atrás, receber um convite dele, de participar de um pequeno grupo de estudos de casais que não eram casados ainda, solteiros, né? E ali, após 20 anos de jornada cristã que eu tinha, assim, jornada cristã entre aspas, eu experimentei pela primeira vez um cuidado pastoral. Ainda que ele não fosse um pastor, mas eu experimentei isso de você, Robson. Eu tenho certeza que naquele convite que você fez aquele dia para mim, naquela noite, naquele final de culto, eu tenho certeza que Deus usou a sua vida para dar um outro rumo à minha vida. Ali a gente começou a ter esse cuidado pastoral, o contato com pregações expositivas, e nós fomos crescendo teologicamente ali, e etc. Depois de alguns anos, nós viemos aqui para a Redenção, juntos, inclusive, né, na mesma época. E aqui eu pude acompanhar de perto, não só eu, mas todos os irmãos, a evolução na jornada do irmão Robson, em todas as tarefas que lhe foram concedidas, todas as oportunidades que ele teve aqui. Sempre muito evidente esse chamado externo ao pastoreio. Então é com muita alegria que hoje eu vejo que eu posso te chamar de pastor Robson, e eu vejo com muita alegria também essa ordenação sua aqui. Eu louvo a Deus por isso, e em nome do grupo diaconal da Redenção, eu queria me colocar total à disposição, e também todos os outros diáconos também estão se colocando à total disposição para lhe ajudar no seu trabalho, a deixar mais leve o seu caminho para que você possa expor a palavra e cumprir a sua tarefa pastoral. E eu queria deixar aqui também um versículo de encorajamento, que está lá em Josué 1:9, que diz assim: não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A partir de agora é um novo desafio na sua vida, é uma página que virou, e nós estamos aqui e Deus também está contigo. Tá igual aqui. Só o pastor Marcos que está meio fora da bitola aqui. Mas ele é um leão gigante por dentro e nós conhecemos. A mim coube o privilégio de dar um presente, uma lembrança e uma ferramenta para o nosso novo pastor Robson. Ele que, além de um pastor da igreja, terá uma tarefa mais árdua no campo dos casais, dos noivos. Então vem aqui, pastor Robson. E é um presente aqui para você, um comentário bíblico chamado Lar, Família e Casamento, do pastor Davi Merck. Tira a foto ali, mostra que é um livro bonito, mas agora vem o principal. Essa é uma carteirinha que você tem direito de comprar com ela tudo pela metade do dobro do preço. Todos os pastores aqui usam, mas é uma carteirinha, só um pedaço de plástico, mas tremendamente significativo para nós pastores, porque aqui diz que nós somos pastores, nós somos um pastor dessa igreja. E há também uma utilidade, há nele também um número de inscrição, do que o pastor Robson é o número 202.018. Da onde vem isso? Vem do ano 2020, o ano da ordenação dele, e seguido pelo número 18. Ele é o 18º pastor dessa igreja, desde a fundação dela, na década de 1940. O 18º pastor ordenado nessa igreja é o pastor Robson. Então ele vai receber a carteirinha dele,
tem validade, isso aqui é muito útil também. Atrás tem o número do CPF, do RG. Por quê? Porque nós usamos isso aqui quando vamos, por exemplo, fazer uma visita a alguém no hospital. Fala, eu sou pastor. Fala, eu sou Papai Noel. Fala, não, mas eu sou mesmo, eu tenho aqui uma credencial da minha igreja. Eu tenho uma função na minha igreja, pela qual eu recebi dela também uma credencial. E por isso, além da utilidade dela, é algo significativo para nós. Pastor Robson. Tudo pela metade do dobro. Irmãos, eu pedi para o Robson dar uma palavrinha à igreja agora, o pastor Robson. Ele então está com a palavra, sua vez, pastor, de se dirigir aí ao seu rebanho. Boa noite, irmãos. Eu me converti aos 18 anos, portanto, há 20 anos, né? E antes de me converter a Cristo, antes de ser transferido das trevas para a sua maravilhosa luz, eu era alguém cego e perdido. E a minha irmã, deve estar me assistindo aqui, ela não vive no Brasil, mas ela é minha única irmã crente. Ela insistiu muito não só me evangelizando, mas também em oração. Mas eu era muito hostil, meus irmãos. E a minha resposta, toda vez que ela se dirigia a mim, com o objetivo de me evangelizar e de me trazer a Cristo, a minha resposta era uma só. E eu respondia de uma forma a provocar ela. Eu queria chatear a minha irmã. E eu dizia a ela o seguinte: eu não quero ir para a igreja, eu não vou para a igreja, porque eu não quero ser um pastorzinho. – 20 anos se passaram, eu liguei para o pastor Marcos, há alguns meses atrás, e disse o seguinte para o pastor Marcos: Pastor Marcos, dê sequência ao meu processo, porque não existe nada que eu queira mais nesse mundo do que ser pastor. Pela graça de Deus, eu estou aqui hoje. Alguns anos atrás também, eu e minha esposa, Mônica, nós oramos e pedimos a Deus que Ele nos ajudasse a encontrar uma igreja séria, uma igreja bíblica, onde nós pudéssemos servir a Deus, onde nós pudéssemos criar ou formar uma família. Eu não tinha filhos na época, hoje nós temos o Miguel, onde nós pudéssemos servir a Deus. E não demorou muito, meus irmãos, para que nós chegássemos até a IBR. E chegando aqui, nós encontramos uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja vibrante, uma igreja amorosa e uma igreja onde nós desejávamos de todo o coração servir. Eu tinha o desejo de ser pastor e os irmãos reconheceram isso. Sinalizando que eu tinha condições de ser pastor e que isso não era coisa do meu coração. E eu, mais uma vez, me prostrei diante de Deus e agradeci a Ele pela vida dessa igreja, pela existência dessa igreja. Mas, para que eu chegasse até esse ponto, eu
eu conseguiria fazer isso sozinho. Então eu preciso agradecer algumas pessoas aqui. Eu preciso agradecer ao pastor Marcos. Eu disse para o pastor Marcos que eu nem sei se existe isso, mas eu adotei ele como meu pai. E consequentemente, o pastor Thomas é meu irmão mais velho. Então eu agradeço a Deus pela vida do pastor Marcos. Eu agradeço a vida pelo pastor, agradeço a Deus pela vida do pastor Thomas. Agradeço a Deus pela vida do pastor Isaac, pela vida do pastor Nicolas. Eu agradeço a Deus por todos os diáconos, mas louvo a Deus e agradeço a Ele pela vida do diácono Paulo. Agradeço a Deus pela vida do diácono Rodrigo. A gente chama ele de Urso, mas é Rodrigo. Agradeço a Deus pela vida do Douglas. Eu sou imensamente grato pela vida do Fábio e da sua família, o Fábio e a Fabi. Esses irmãos que me sustentaram em oração. Não tenho palavras para te agradecer. Eu sou grato também pelo meu amigo Du. Antes eu te perseguia, né? Nas quadras. Hoje eu te pastorei, meu irmão. Agora eu não estou enxergando mais nada. Eu louvo a Deus pela vida do Agenor e sua família. Eu louvo a Deus pela vida do Abadio e sua família. Eu louvo a Deus pela vida do Cauã e sua família. Eu louvo a Deus pela vida do Rafael e sua família. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Pedro e sua família. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus por cada um de vocês, meus irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado. É comum aqui, entre os pastores, fazer um compromisso, firmar um compromisso com a igreja. Comigo não vai ser diferente. E com base no que Paulo escreve em 1 aos Tessalonicenses capítulo 2, eu gostaria de firmar um compromisso com vocês também. Eu fiquei pensando durante um tempo. Eu não queria pensar muito, porque eu não queria me frustrar. Vai que eu não seja aprovado no exame. Então eu ficava intercalando meus pensamentos. Mas eu pensei, que compromisso um jovem pastor deve fazer com a igreja que o amou e que o ajudou a passar pela pior fase da sua vida, pelo pior ano da sua vida em termos de frustração. Vocês me ajudaram muito, meus irmãos, e eu pensei, que compromisso eu posso firmar com eles? Que compromisso eu posso firmar com os irmãos, com a igreja que Deus comprou, que Deus edificou e que Deus protege? Bom, meu compromisso, eu me comprometo com a força que Deus supre, a não tornar a minha presença entre vocês infrutífera. Me comprometo a pregar o Evangelho com confiança em Deus, apesar de qualquer oposição dos de fora. Me comprometo a não os enganar, mas instruí-los, consolá-los, guiá-los e corrigi-los. Como ministro de Deus, aprovado por Ele e por essa igreja, exercerei minha função de pastor não com o fim de agradar a homem algum, mas somente a Deus. Não usarei de linguagem de bajulação, nem de intuitos gananciosos, muito menos irei em busca da glória de homens, nem de vocês, nem de outros. Me comprometo a não ser um peso para essa igreja, em nenhum aspecto. Pelo contrário, estou disposto a compartilhar com a igreja do Senhor, não somente o Evangelho, mas a minha própria vida.
buscarei o favor de Deus, para que eu sempre me apresente diante de vocês de maneira piedosa, justa e irrepreensível. Meu objetivo com tudo isso, meus irmãos, é que Deus seja glorificado e que vocês vivam de modo digno de Deus que os chamou para o seu reino de glória. Esse é meu compromisso com vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe todos. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Ela, mais do que ninguém, acompanhou desde o início a minha luta, o meu empenho, o meu desejo. A minha esposa acompanhou desde sempre. Não só acompanhou, como me apoiou desde sempre, em toda a minha trajetória. Então eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Obrigado, meu amor. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir para que a Mônica fique aqui com o pastor Robson aqui. Nós vamos agora orar a Deus. E depois da oração, vamos orar pelo casal, pela família, né? E depois da oração, então nós vamos cantar um hino. O Daniel vai tocar um hino, o pastor Isaac vai dirigir o hino, e nós vamos cantar, e com o cântico, então haverá oração, o cântico do hino, e depois então o encerramento. Nós vamos fazer o encerramento com esse hino. Esse hino vai pôr termo à nossa reunião aqui de hoje. Vamos orar então agora pelo casal, e depois teremos então o hino, e aí seguiremos nessa sequência que eu falei para vocês. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por tudo o que aconteceu aqui nesta noite. Nós louvamos o seu nome, porque temos mais um pastor em nossa igreja, o pastor Robson, e nós suplicamos que o Senhor o abençoe. E tendo já, ó Deus, suplicado essas bênçãos, as mais diversas, sobre a vida dele como pastor, nós agora juntos, como sua igreja, queremos nos voltar para um outro pedido específico. Nós queremos pedir por sua esposa e por seu filhinho também. Queremos pedir por sua família. Nós sabemos, ó Deus, que a esposa, os filhos, acabam, evidentemente, participando das alegrias e dos pesos decorrentes aí do ministério pastoral. E por isso queremos pedir que o Senhor conceda à Mônica uma capacitação especial para que ela continue a ser esse suporte que ela tem sido na vida do Robson. Que o Senhor dê a ela paciência, sabedoria, perseverança, forças, zelo, virtudes as mais diversas como o Senhor já tem concedido a ela, que o Senhor continue a conceder mais e mais, a fim de que ela também seja um exemplo, continue a ser um exemplo de esposa cristã, de mãe cristã, de mulher cristã, que ela continue a ser esse exemplo e cresça ainda mais nisso tudo. Fortalece a sua serva, dá-lhe, ó Deus, crescimento cada vez maior e dá-lhe forças para estar ao lado do seu marido no ministério em toda e qualquer situação. Pedimos pelo Miguel, que ainda é pequenininho, nós suplicamos que o Senhor esteja com ele, abençoando, fazendo com que ele assimile, desde agora, desde a mais tenra idade, que ele assimile toda a verdade, e que a verdade no coração dele cresça com ele, impregnada na sua alma, na sua mente, de maneira que ele seja um adolescente no futuro, temente ao Senhor, zeloso, piedoso, santo, que ele seja um jovem, um homem do Senhor, trazendo honra para os seus pais e coroando a Deus o lar do Robson com sucesso no que diz respeito à criação desse menino. Que o Senhor abençoe esse menininho, que o Senhor o proteja de todo mal e de todo perigo, e que ele cresça nos seus caminhos. Ó Deus, pedimos, enfim, que o Senhor abençoe o lar do pastor Robson, que esse lar continue a ser um exemplo da atuação da sua graça na vida de uma família. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.